O terremoto da Turquia foi uma tragédia natural que varreu todo o país. Mas hoje nós queremos lembrar de uma cidade muito especial para o cristianismo, que também sofreu muito com esse caos, que é a cidade bíblica de Antioquia. Quem é Antioquia? Qual o seu papel para o cristianismo e como está Antioquia hoje? Vamos ver isso então nesse vídeo? O terremoto destruiu séculos da história da cidade turca de Antáquia, a antiga cidade bíblica chamada Antioquia, que localiza-se ao sul da Turquia. Mais 14 séculos de história foram arrasados por esse terremoto, que deixou muitos mortos e feridos pelo país. E também no país vizinho, a Síria. E vocês sabiam que Antioquia foi uma cidade bíblica onde os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Confere aí, Atos 11, 26. Mas hoje a cidade de Antioquia é uma cidade fantasma, como estão chamando. Antioquia ela foi fundada no final do século IV a.C. por Seleuco I, um general de Alexandre III, aquele conhecido como o Grande. Segundo Flávio Joséfo, era a terceira cidade do Império Romano, perdendo só para Roma e Alexandria. Também era conhecida como a Rainha do Oriente, devido à sua localização privilegiada. Era uma cidade portuária e eles viviam também disso. E ela possuía toda uma estrutura imponente e glamurosa. Os seleucidas, eles também incentivaram muitos judeus a se estabelecerem em Antioquia e ofereceram até pleno direito de cidadania, e o que resultou em uma numerosa população judaica. Mas em 34 depois de Cristo, mais ou menos, o apóstolo Estevão foi morto pelo nome de Jesus. Assim começou uma perseguição intensa contra os cristãos. Assim ficou insustentável continuar a viver em Jerusalém. Então eles se dispersaram para além de Israel, indo para a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Antioquia foi a cidade mais importante, se destacando das outras, sendo um dos maiores centros missionários do primeiro século. E se você está gostando aí do nosso vídeo, não esqueça de deixar um joinha e um comentário para ajudar na divulgação aqui do YouTube. Antioquia foi uma cidade que acolheu os discípulos de Jesus e ali eles foram reconhecidos pela primeira vez como cristãos. No início da fé cristã, Antioquia teve um importante papel depois de Jerusalém. E vamos dar uma olhadinha lá em Atos 11, 21, que é um trecho lindo. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Todavia, com tal notícia, Paulo e Barnabé foram os primeiros a anunciar as boas novas aos judeus, ensinando que Jesus era o Messias que veio da raiz de Davi. Após pregar o evangelho a Israel, eles foram aos gentios. A pregação de Paulo na sinagoga converteu um grande número de gentios, que gerou a oposição dos judeus. E assim, Paulo foi obrigado a sair de Antioquia. A primeira igreja gentílica está registrado em Atos 11, de 20 a 21. E hoje, como está Antioquia hoje? Vamos ver depois do terremoto. Hoje, a cidade milenar
encontra-se como uma cidade fantasma. 90% das pessoas abandonaram a cidade, que sofreu com um grande terremoto que destruiu edifícios, casas, propriedades e, o pior, os corações dos moradores. Um pastor afirma que só ficou na cidade, hoje Antáquia, os mais pobres, refugiados sírios e pessoas que não querem perder os seus pertences. Cada um com o seu motivo, né? Relatou também que a necessidade de água, eletricidade e a infraestrutura está um colapso e será necessário pelo menos de 2 a 3 anos. Segundo o pastor Madrigal, existem muitas histórias como esta, de pessoas que perderam parentes e vizinhos. O pastor disse que há um trauma e que há cidades menos afetadas, mas não foi o que aconteceu com a nossa Antioquia bíblica. Então é possível que Antáquia é onde a situação parece pior. A nossa cidade de Antioquia, antes do terremoto, possuía mais ou menos 200 mil pessoas, mas hoje é uma cidade fantasma. Então esse vídeo é para a gente entender a nossa história, a história dessa cidade que foi destruída, que faz parte da história do mundo cristão. Foi lá que os primeiros missionários começaram a exercer seu papel, foi ali que os cristãos passaram a ter esse nome de cristão, foi ali que os missionários saíram para o mundo, foi ali que os gentios começaram a ouvir e ser anunciado pela palavra de Deus. Então que nós possamos estar em oração constante pelo aquele povo que sofreu com esse caos. Que a mão do Senhor seja sobre aquele lugar. Fique com essa palavra, guarde no seu coração e continue orando pela Antioquia.